E o medo, ele é gigante. Você não vence dialogando, você não vence com diplomacia, querendo conversar. Não. Medo é gigante. Ou você enfrenta e derruba, ou você se torna refém dele. Olá, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui dentro do nosso canal, no quadro Impartindo o Coração. Lembrando a você que o nosso canal tem muitos outros conteúdos para você desfrutar. E você tem como, de uma maneira muito simples, muito fácil e sem nenhum custo, propagar, ajudar os nossos conteúdos a ir mais longe, os mesmos que abençoem a sua vida, nos ajude a fazer com que a plataforma coloque mais longe esse conteúdo, essa mensagem. É simples. Primeiro se inscreva no canal, acione o seu sininho e faça algum comentário, dê um like. É só uma maneira de impulsionar essa mensagem para ler mais longe. Hoje eu vou ler um versículo só, principalmente para o povo de Deus e homens e mulheres que conhecem um pouquinho da Bíblia, sabe desse episódio que quando Deus enviou, quando Moisés enviou os 12 espias para Canaã, para espiar a terra, passaram lá 40 dias olhando a terra, viram que a terra tinha fruto do jeito que Deus falara, mas eles viram também gigantes e eles voltaram amedrontados, e todos conhecem essa história. 10 daqueles 12, a grande maioria, voltaram apavorados, carregados de medo, concluíram que Deus não iria conseguir fazê-los adentrar aquelas terras e tomar posse delas, visto que a terra e os homens que lá habitavam se tornaram aos olhos daqueles homens muito poderosos. Então eles ficaram amedrontados e isso lhe custou o preço deles andar 40 anos no deserto e todos morreram ali e não entraram, exceto 2 que você bem sabe, que é Josué e Caleb. Mas eu só queria ler um versículo da narrativa, em que estado, a maneira com que eles estavam quando trouxeram o relatório acerca da terra. Versículo 33 do capítulo 13, tem bastante 3 aqui, capítulo 13 de Números, versículo 33, os 10 voltaram apavorados, dizendo o seguinte: também vimos ali gigantes, entre parênteses, pois os descendentes de Anak são de raça gigante, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Uau, que coisa interessante. Primeiro, a capacidade, o poder que o medo tem de ampliar os obstáculos, o poder que o medo tem de ampliar as barreiras e se tornar assustadores. Por isso que na Bíblia Sagrada a referência do Antigo Testamento, a referência do espírito do medo está na pessoa, no grupo dos filisteus. Golias, ele era um filisteu, e aquele embate, aquele confronto entre Davi e Golias, todos conhecemos, e eles são um símbolo do espírito do medo. Eles eram grandes, gigantes, porque a Bíblia está tentando comunicar para mim e para você que medo, ele é para nós um gigante. E assim como ele apresentou medo como gigante na pessoa de Golias, ele também apresentou como que se vence isso. E o medo, ele é gigante. Você não vence dialogando, você não vence com diplomacia, querendo conversar. Não. Medo é gigante. Ou você enfrenta e derruba, ou você se torna refém dele. E, claro, quem está falando para você aqui não é um super-homem. Nós sabemos que tem áreas da nossa vida que são regidas por medo. E o medo é uma coisa interessante, porque ele não parece não trabalhar com o nosso raciocínio. Tem coisas que a sua inteligência admite que algo é inofensivo. Porém, nas suas emoções, você tem medo daquilo. Precisa dizer para uma pessoa que tem medo de lagartixa, que a lagartixa não morde, não tem veneno. Não, a pessoa sabe, mas aquilo é um pavor para ela.
A inteligência dela sabe, mas as emoções dela não creem dessa forma. Uma pessoa inteligente, ela vai concordar, por exemplo, que o maior transporte do mundo, o melhor, o mais seguro transporte que existe é o transporte aéreo. Agora, não adianta você falar isso para suas emoções. Quando você tem medo, você não quer viajar, porque o medo é uma fé ao contrário. Então, a pessoa que tem medo de viajar de avião, por que ela não vai? Porque ela tem mais fé que o avião vai cair do que ele vai chegar no outro lado, porque o medo é uma fé ao contrário. Mas como a fé trabalha com projeção do futuro para trazer para o presente, porque a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e daquilo que se espera, e você tem o poder de trazer para o mundo visível o que você, pela fé, imaginou no invisível, o medo tem a mesma operação. Você tem o poder de trazer para você aquilo que na verdade não existe. Então, e como que ele opera? Eles trouxeram um relato e disseram assim: nós éramos diante deles, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E olha o próximo passo. E assim o éramos também aos olhos deles. Então, o relato daqueles homens amedrontados era o seguinte: nós, aos nossos olhos diante deles, nós éramos como gafanhotos. E eles também nos viam da mesma forma. Por quê? Porque você sempre vai achar que o outro te vê da maneira que você se enxerga. A gente sempre vai achar que os outros veem a gente da maneira que a gente se enxerga. Então, não necessariamente o povo da terra que estava lá viam eles como gafanhotos. Não, eles disseram o seguinte: nós, aos nossos próprios olhos, nos vimos como gafanhotos. E era assim que eles nos enxergavam. Por quê? Porque eu sempre acho que eu sou visto na maneira que, de fato, eu me vejo. Ou seja, o meu óculos sobre mim mesmo é que vai definindo como eu acho que o mundo me vê, como as pessoas pensam. É por isso que a gente tem um grande desafio. A fé que Deus nos deu foi uma fé que vai nos dando passos de vitória sobre os nossos medos. É por isso que na Bíblia não é errado você dizer que o contrário de fé não é incredulidade. O contrário de fé é medo. Por quê? Jesus tinha uma prática de dizer: não temas, tenha fé. Ou seja, a fé, ela é o que sustenta toda a incredulidade. E ela nos dá um óculos para nos enxergar de forma minúscula, e esse mesmo óculos diz para a gente que é assim que os outros nos veem. E aí nascem as nossas vergonhas, nascem as nossas timidez, o medo de pagar um mico, o medo de falar errado, o medo de se perder, enfim. Por quê? Porque se eu falar errado, todo mundo vai achar que eu sou um medíocre, que eu sou... Nem todo mundo vai achar nada, talvez. Sou eu da maneira que eu me vejo, acreditando que é assim que os outros me veem. É muito interessante, porque isso dita os comportamentos. Eu separei aqui no meu computador, aqui no meu tablet, um texto que acontece também, muito interessante, que quando os irmãos de José, no Egito, depois de ter vivido aquela experiência de ter vendido José, traído José e já sido perdoado por José, mais tarde José perdoou eles, botou eles para dentro do Egito, deu condição de todos os 11 irmãos ficar prósperos lá dentro, enfim. Só que aconteceu que quando o pai de José morreu lá dentro do Egito, os 11 irmãos se preocuparam: eita, agora vai ser a hora que José vai se vingar da gente. Isso está onde? Está em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 15. Se você permitir, eu vou ler para você. Diz assim, ó: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: olha a mentira, o teu pai ordenou antes da morte dele, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, se rogamos que perdoem a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou enquanto falavam. Por quê? Por que José chorou? Os irmãos de José, quando Jacó morreu, eles pensaram: gente,
Jacó abençoou a gente aqui dentro todo esse tempo porque o nosso pai era vivo. Agora que o nosso pai morreu, ele é governador aqui no Egito, agora ele vai se vingar. Ele vai acabar com a gente aqui. Vamos, nós 11 aqui, criar uma estratégia e programar uma mentira coletiva. Vamos dizer que o nosso pai, antes de morrer, pediu para a gente chegar até José e dizer: José, perdoa os teus 11 irmãos, não leve em conta o que eles fizeram lá atrás. E José chorou. José chorou. Por que José chorou? Hein, John? Por que tu acha que José chorou? José chorou porque José pensou consigo: não é possível. Peguei esses 11 irmãos na miséria, vivendo seca e fome, botei para dentro do Egito, dei um pedaço de chão para cada um, dei lavoura para cada um, dei condições deles sustentar a casa de cada um, coloquei eles num lugar tão privilegiado dentro do Egito. E eles não entenderam que isso foi fruto de um amor e de um perdão. Eles ainda estão com isso no coração. José chorou, porque José pensou: meu Deus, eles não entenderam nada até agora. E sabe por que eles fizeram isso? Sabe por que eles pensaram que José ia retribuir esse mal? Porque era isso que eles fariam se estivessem no lugar de José. Era isso que eles fariam se eles estivessem no lugar de José. Então o medo, a malícia, faz a gente pensar que os outros têm uma posição para conosco, que na verdade são BOs, problemas a ser resolvidos aqui dentro. Daí que nascem as ofensas. Às vezes numa brincadeira que alguém faz, alguma coisa que alguém falou, um comentário no grupo do WhatsApp. A gente com os nossos BOs aqui dentro cria problemas nos nossos relacionamentos aqui fora. Por isso que a fé que Deus nos deu é primeiro para sarar aqui. E quando sara, nos dá um novo óculos que vai me dizer que se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Por isso, é um desafio para mim, um desafio para você. Olhar com os óculos da fé, que opera pelo amor. E a gente vai olhar os outros diferente. Por quê? Porque a gente passou a se ver diferente. E a gente não fica mais refém. Não é dos outros, não. É refém dos nossos próprios BOs aqui dentro. Por quê? Porque a maioria dos problemas relacionais que eu tenho do lado de fora são fruto de uma briga que eu tenho comigo aqui do lado de dentro. A maioria dos problemas relacionais que eu tenho do lado de fora tem a ver com uma parte que eu estou de mal comigo aqui dentro. Uma vez que eu resolvo, tem uma resolução aqui dentro, eu passo a ver tudo com outros olhos. Meus avanços são gigantescos. E eu quero deixar isso aqui dentro do seu coração como o tema dessa semana para a gente refletir. E até a próxima semana, você sabe que estaremos aqui de novo com mais um Em Partindo o Coração. Portanto, Deus abençoe a sua vida.